Todo mundo quer saber. O que, afinal, torna uma pessoa bem-sucedida? A resposta mais comum? Trabalhe duro. Acredite em si mesmo. Seja inteligente. Tenha foco. Mas e se eu te dissesse que não é nada disso? Ou melhor, que essas coisas só funcionam quando um elemento essencial está presente. Uma única habilidade. Quase invisível, mas absolutamente determinante. Quer saber qual é? Fica comigo, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você enxerga sua própria trajetória e a de quem está ao seu redor. Você pode pensar, impossível ser só uma coisa. Sucesso é uma combinação de fatores. Sim, claro, existem variáveis. Mas toda construção, por mais complexa que seja, começa com uma base. E essa base, no caso do sucesso, tem nome, tem estudo e tem comprovação científica. Vamos voltar algumas décadas no tempo. Stanford, anos 60. Um laboratório simples. Uma mesa, uma cadeira e um marshmallow. Entra em cena uma criança de 4 anos. Um pesquisador a observa, enquanto diz: você pode comer esse doce agora, ou esperar 15 minutos e ganhar 2. Simples. Nem tanto. Esse experimento, conduzido por Walter Mischel, virou referência mundial. Porque, sem saber, aquelas crianças estavam prestes a mostrar algo que influenciaria todo o seu futuro. Algumas crianças não esperaram. Comeram o marshmallow na hora. Outras resistiram. Se distraíram. Taparam os olhos. Inventaram estratégias para não ceder à tentação. E aqui está o ponto-chave. Anos depois, Mischel reencontrou essas mesmas crianças, agora adolescentes e jovens adultos. E o que ele descobriu foi surpreendente. As crianças que conseguiram adiar a recompensa imediata, aquelas que não tocaram no doce, cresceram com uma série de vantagens consistentes. Notas mais altas, maior autoconfiança, habilidades sociais mais desenvolvidas, menor propensão a vícios, agressividade ou impulsividade, mais planejamento, menos reatividade. E sabe o mais impressionante? Essas correlações se mantiveram na vida adulta, incluindo menos divórcios, maior estabilidade emocional e até índices mais saudáveis de massa corporal. Tudo isso, a partir de uma simples decisão: esperar mais um pouco. Esse não era apenas um teste de paciência. Era um teste de autocontrole estratégico. Era sobre adiar prazer imediato em nome de algo maior. Sobre abrir mão do agora, porque se acredita num amanhã mais vantajoso. Essa habilidade tem nome: capacidade de adiar a gratificação. E não é só um bom hábito. É, segundo estudos recentes, um dos melhores preditores de sucesso de longo prazo em diversas áreas: acadêmica, profissional, emocional e até relacional. Vamos além do óbvio. O cérebro humano é programado para buscar recompensas rápidas. É o que nos manteve vivos como espécie por milhares de anos. Mas no mundo moderno, essa programação pode ser um sabotador silencioso. Porque enquanto a mente grita agora, a realidade recompensa quem pensa em depois. Dominar esse conflito interno não é só uma questão de força de vontade. É uma habilidade treinável. Adiar a gratificação é como musculação mental. Você treina, falha, tenta de novo, e vai ficando mais forte. Quer exemplos reais? Quando você evita a rolagem infinita no Instagram para terminar um projeto. Quando troca a pizza por salada, sabendo que isso te aproxima de um objetivo. Quando diz não a uma compra por impulso para manter seu plano de investimento. Esses pequenos não somam. Eles criam o sim gigante lá na frente: liberdade, saúde, conquistas. Os resultados do estudo de Mischel foram tão profundos que chegaram ao corpo físico das crianças. Cada minuto que uma criança conseguia esperar reduzia em 0,2% o índice de massa corporal, IMC, dela. 30 anos depois. Sim, uma escolha feita aos 4 anos de idade teve repercussões mensuráveis 3 décadas depois. Isso não é apenas curioso. É poderoso. Mostra que o autocontrole molda não só o caráter, mas também a saúde. Mas aí vem a pergunta inevitável: e se eu comi o marshmallow? Já era? Estou fadado ao fracasso? Respira. A resposta é não. Definitivamente não. Porque aqui vem uma das descobertas mais libertadoras da neurociência comportamental. Autocontrole não é um traço fixo. É uma habilidade plástica, treinável, como um músculo.
Você pode desenvolvê-lo com prática, estratégia, intenção. Assim como você aprende a correr, cozinhar ou tocar violão. Talvez o segundo marshmallow da sua vida venha um pouco mais tarde. Mas ele pode, sim, vir. Agora, aqui entra uma nuance crítica. Não adianta apenas adiar. Você precisa entender o propósito por trás disso. Esperar por esperar não funciona. A mente precisa de clareza. A recompensa futura tem que ser emocionalmente relevante. Tem que fazer sentido. Caso contrário, o impulso pelo prazer imediato vence fácil. Exemplo prático. Você está juntando dinheiro para investir. Tudo certo. Plano definido. Mas aí a Apple lança um novo iPhone. E seu cérebro começa a negociar com você. Vai, só dessa vez. Se você não tiver uma imagem mental muito clara do porquê está economizando, como conquistar a sua liberdade financeira ou realizar um sonho pessoal maior, o brilho do novo aparelho vai vencer. O desejo imediato sempre vence, quando o futuro parece abstrato demais. Mas então, em 2018, tudo virou de cabeça para baixo. O pesquisador Tyler Watts, da Universidade de Nova York, decidiu revisar o experimento de Michel, com mais dados, mais rigor, mais diversidade. Desta vez, foram 900 crianças, não apenas de classe média alta, mas de origens sociais, étnicas e econômicas variadas. E um detalhe fez toda a diferença. Eles incluíram o fator renda familiar na equação. Watts descobriu algo que redesenha toda a lógica do autocontrole. A capacidade de esperar não depende apenas de força de vontade. Ela depende de contexto. Pense comigo. Se você cresce numa casa onde nunca falta comida, onde promessas são cumpridas, onde os adultos dizem espere e de fato cumprem, você aprende que esperar compensa. Mas se sua realidade é instável, se promessas não são garantidas, se o amanhã traz incerteza, às vezes até fome, a única resposta racional é pegar o que se pode, enquanto se pode. Ou seja, as crianças não são impacientes. Elas são adaptadas ao ambiente em que vivem. E aqui mora a virada mais dolorosa e mais real. Crianças de famílias pobres, mesmo quando conseguiam esperar pelo segundo marshmallow, não colhiam os mesmos benefícios a longo prazo que as crianças ricas. Não é que elas não tivessem autocontrole. É que a estrutura ao redor delas não recompensava esse autocontrole da mesma forma. Porque, no fundo, o segundo marshmallow nunca foi garantido para elas. Essa nova leitura do experimento mostra que precisamos parar de tratar sucesso como simples reflexo de esforço individual. Há algo mais profundo. A confiança de que o futuro será estável o suficiente para merecer investimento emocional. Crianças que aprendem que o amanhã é incerto têm menos motivação para esperar. Adultos que viveram a escassez tendem a escolher o prazer imediato, não por preguiça, mas por sobrevivência. E esse padrão se repete em todos os níveis da sociedade. Vamos aos fatos. Crianças cujas mães tinham diploma universitário e que conseguiram resistir à tentação do primeiro marshmallow não apresentaram desempenho significativamente melhor ao longo dos anos. Nem em provas escolares, nem em comportamento, nem em indicadores sociais. O mesmo foi observado entre as crianças de mães sem ensino superior. A grande diferença só apareceu quando se compararam os dois extremos: crianças de famílias ricas versus crianças de famílias pobres. Entre as que esperaram pelo segundo marshmallow, aquelas com maior renda familiar apresentaram melhores resultados a longo prazo. Mas, entre os mais pobres, mesmo quando a criança demonstrava autocontrole, isso não se traduzia em vantagens concretas na vida adulta. Essa constatação levou a uma conclusão incômoda, porém necessária. Para crianças em situação de vulnerabilidade, esperar pode ser um risco, e não uma virtude. No livro Escassez, Por que ter pouco significa tanto, os autores demonstram como a escassez molda a mentalidade das pessoas. Quando você vive no limite, tomar decisões com base no longo prazo se torna um luxo, quase um ato de fé. É por isso que, em contextos de pobreza, o segundo marshmallow nem sempre parece real. E se você acredita que ele pode desaparecer, pegar o primeiro é não só compreensível, é lógico. Esse ciclo se repete na adolescência. Jovens que crescem em contextos de escassez muitas vezes entram cedo no mercado de trabalho, ocupando empregos precários, mal remunerados. Quando o salário entra, o impulso é gastar, em lanches rápidos, em roupas novas, em qualquer alívio momentâneo. Não porque sejam irresponsáveis, mas porque o amanhã não parece garantido. Pesquisas também mostram que pais de baixa renda tendem a ceder mais facilmente aos pedidos dos filhos por doces ou pequenas recompensas.
Não é falta de disciplina, é tentativa de compensação. Um gesto de carinho em um cenário onde grandes recompensas raramente são possíveis. Um sorvete pode parecer insignificante, mas, para uma criança que vive em um ambiente de privações, aquele momento de alegria pode ser tudo o que ela tem. E, se não há segurança de que haverá outro amanhã, por que esperar? Esse é o ciclo da pobreza, não feito de preguiça ou falta de mérito, mas de incertezas crônicas, expectativas frustradas e estratégias de sobrevivência.